Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: Como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso, não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: O Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando eu falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem, que desceu do céu. Assim como Moisés, no deserto, levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que creem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. O texto da nossa reflexão de hoje é bastante conhecido e traz o encontro de Jesus com Nicodemos. Nicodemos é apresentado no texto como sendo um religioso típico, um fariseu e, portanto, alguém que se preocupava muito com o cumprimento da lei, que tinha uma prática religiosa bastante detalhada e também é apresentado como sendo um líder dos judeus. É interessante percebermos que o texto afirma que Nicodemos procura Jesus à noite, provavelmente querendo evitar ser visto pelas outras pessoas e provavelmente com isso querendo não se identificar com Jesus, embora o texto dê toda a impressão de que ele tem interesse naquilo que Jesus está fazendo, na proclamação do reino de Deus, e que vinha fazendo com que Jesus se tornasse um personagem conhecido entre os judeus. Logo no início da conversa entre Jesus e Nicodemos, encontramos Nicodemos fazendo uma afirmação bastante significativa. Sabemos que o Senhor é mestre. E com isso, Nicodemos dá a entender que quer legitimar as ações de Jesus por conta da sua posição e também por conta da sua própria compreensão de como Deus agia. A afirmação de que ele sabia que Jesus era mestre porque ninguém podia fazer as coisas que ele fazia se Deus não estivesse junto dele, dá a impressão quase que como que se ele estivesse bajulando Jesus, como se ele estivesse usando da sua posição para dizer: ora, é claro que você é alguém que vem de Deus, porque Deus não faz as coisas de maneira diferente daquela que nós compreendemos. E, portanto, dou legitimidade para aquilo que você está fazendo. O que ele não esperava era a resposta que Jesus deu a ele. Jesus faz a seguinte afirmação: ninguém pode ver o reino de Deus
se não nascer de novo. E aqui nós já temos uma diferença fundamental entre a compreensão religiosa típica, aquela que nós encontramos no fariseu Nicodemos, e no anúncio de Jesus. O critério de Jesus para dizer que se faz parte daquilo que Deus pretende é completamente diferente. O critério de Jesus é outro. É preciso nascer de novo. Ao pé da letra, a expressão usada por Jesus significa nascer do alto, ser gerado por Deus, ser gerado pela graça. E é importante nós entendermos que hoje, nas igrejas atuais, há sempre o hábito de querer legitimar a Deus sem a graça, muito mais com uma compreensão próxima daquela que encontramos em Nicodemos do que na que encontramos na pregação de Jesus Cristo. É por isso que nós vamos encontrar Nicodemos respondendo à questão colocada por Jesus de uma forma que revela a sua mentalidade. Como pode um velho nascer de novo? Como uma mentalidade velha pode entender algo desse tipo? Essa é a questão que o texto nos traz. Não é possível uma mentalidade antiga, uma mentalidade velha, uma mentalidade marcadamente religiosa entender os aspectos mais claros da graça de Deus e do reino anunciado por Jesus. O próprio Jesus vai falar a respeito disso em outro texto do Evangelho, quando ele diz que odres velhos não servem para vinhos novos. É preciso que os vinhos novos sejam colocados em odres novos, porque se você colocar vinho novo em odres velhos, o odre não vai suportar e vai se romper. É exatamente esse o problema da mentalidade religiosa que encontramos em Nicodemos e que também hoje é muito comum em muitas das igrejas evangélicas. Uma mentalidade poluída por questões religiosas e que não dá mais nenhum tipo de abertura para as coisas do reino de Deus, que exigem odres novos, ou seja, uma mentalidade nova que seja aberta para receber as coisas que vêm do próprio Deus, que vêm por meio da sua graça. E por conta disso, Jesus vai corrigir a Nicodemos. E ele diz: é preciso nascer da água e do Espírito. Tanto a água quanto o Espírito, apontados por Jesus, apontam para a novidade de vida. A água, que depois vai ser um sinal muito importante na vida do cristão, estando ligada ao batismo, e que justamente aponta para a novidade de vida, o sujeito é batizado e a partir dali ele é uma nova pessoa, porque agora ele pertence a uma nova comunidade, a comunidade dos que pertencem ao reino, dos que seguem a Jesus, mas também o Espírito aponta para isso, quando Jesus afirma que o Espírito sopra aonde quer. Você não sabe de onde vem, você não sabe para onde vai, mas você sabe que ele está presente e sente os efeitos da sua presença. Essa é a característica do reino de Deus. Água e Espírito, novidade de vida no batismo, Espírito que sopra onde quer. E isso faz com que Nicodemos tenha muita dificuldade de aceitar o discurso de Jesus, porque para ele é preciso colocar a novidade do reino dentro da sua mentalidade antiga, antiquada, religiosa, algo que está já configurado, como afirmamos, como um odre velho que não suporta vinhos novos. E então Jesus continua explicando: nascer de pais humanos é algo que todo mundo sabe o que significa. As coisas naturais são naturais e as coisas espirituais que Jesus está ensinando por meio da sua pregação são coisas de outra natureza. Pensar com categorias naturais, como fazia Nicodemos, impede que ele compreenda a natureza das coisas
espirituais. E mais uma vez fica evidente que aquilo que está dentro da mentalidade antiga não suporta a graça, que é a mentalidade nova, o odre novo, que traz uma mensagem completamente diferente daquela que era religiosa tradicional. E Jesus continua explicando para Nicodemos o que significa essa situação nova trazida pela mensagem do reino de Deus. Ele diz: os que nascem do Espírito não controlam o Espírito. O Espírito é livre e sopra onde quer. Não é como a religião, que procura domesticar a Deus, que procura colocar Deus dentro das categorias de pensamento humanas, fazendo com que ele concorde com aquilo que nós já pensamos. Os que nascem do Espírito não são assim. Os que conhecem o reino de Deus e recebem a graça de Deus estão fora dessa realidade de controle e de domesticação de Deus. E é importante percebermos que essa prática religiosa se encontra em praticamente todas as religiões e todos os tipos de religiosidade, e não apenas na religião cristã. Todas as religiões procuram colocar Deus dentro de parâmetros humanos, fazendo com que ele seja influenciado por aquilo que o fiel apresenta diante dele para conseguir alcançar dele aquilo que pretende. Não é essa a compreensão que Jesus traz. E essa é a característica fundamental da graça. Você não é capaz, e nem ninguém, e nem Nicodemos, por mais religioso, por mais fariseu, por mais líder dos judeus, por mais cumpridor da lei, ninguém é capaz de fazer com que Deus seja domesticado. Deus continua, como nos diz Jesus, como o Espírito que é livre e sopra aonde quer. E a resposta de Nicodemos, a reação de Nicodemos é absolutamente esperada. Como pode ser isso? Nicodemos não é capaz de entender a graça. Ele precisava tirar os seus óculos religiosos, mas não era capaz disso. Ele precisava abrir a sua visão para ver a novidade de vida que a graça trazia, mas ele não era capaz disso, porque a sua religiosidade, a sua tradição, a sua forma de compreensão e principalmente a mentalidade religiosa que ele havia herdado fazia com que ele fosse incapaz de estar aberto a uma mensagem da graça, ou a uma mensagem que ia transformá-lo em alguém nascido do alto. Era incapaz de receber a mensagem da graça. E Jesus, percebendo essa dificuldade de Nicodemos, vai dizer a ele: nós falamos daquilo que sabemos. Ou seja, Jesus revela a Deus, mas a mentalidade religiosa impede que Nicodemos aceite a mensagem. E Jesus deixa isso muito claro ao afirmar que mesmo ele revelando a Deus, as pessoas não o recebiam. As pessoas rejeitavam a mensagem que ele estava anunciando. E aí então nós vamos encontrar Jesus recuperando uma imagem muito conhecida de Nicodemos, que se encontra lá no livro de Números, capítulo 21, a imagem da serpente. Aquela imagem que é descrita por Jesus como tendo sido levantada como uma forma de resgatar o povo de Israel que estava perecendo. E Jesus vai explicar: da mesma forma que a serpente foi levantada por Moisés e todos aqueles que olhassem para ela seriam curados, da mesma forma o Filho do Homem, o próprio Jesus, o verdadeiro Messias, teria de ser levantado, e essa é uma referência à sua morte na cruz, levantado e crucificado diante de toda a multidão, diante de todo o povo de Israel. Seria necessário que também o Filho do Homem fosse levantado, e quem nele cresce poderia então ser salvo. E com o uso dessa imagem, que era bastante conhecida de Nicodemos, talvez ele pudesse agora entender a graça.
Essa era a expectativa de Jesus ao usar essa imagem conhecida de Nicodemos. Jesus seria levantado na cruz para a salvação dos que creem. E aí então chegamos ao versículo 16, que é talvez o versículo mais conhecido, mesmo fora dos arraiais cristãos. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí encontramos a graça de Deus. Deus amou o mundo e Jesus veio para salvar aqueles que crescem. Aí está a graça de Deus. Ele age para salvar sem que as pessoas tenham feito o que quer que seja para isso. Jesus é motivado pelo amor de Deus ao mundo e salva o homem sem que haja nele nenhum mérito, nem mesmo a obediência que poderia ser facilmente encontrada nas práticas religiosas do próprio Nicodemos. Jesus, portanto, afirma: é assim que funciona a graça de Deus. Deus age para salvar sem que ninguém tenha feito nada para alcançar essa bênção, essa salvação que vem da graça dele, da graça de Deus. E essa afirmação de Jesus deve ter caído como uma bomba na cabeça de Nicodemos, porque a cabeça dele, a mentalidade dele era: se eu fizer as coisas corretas, se eu cumprir a lei em todos os seus detalhes, então eu serei salvo. E agora vem Jesus e diz: não é assim que funciona. Deus mandou o seu Filho para salvar. E como diz o versículo 17, não para julgar as pessoas. Essa é a pá de cal sobre a religiosidade de Nicodemos e sobre a religiosidade de todo tipo de denominação dos nossos dias. Religiosos julgam e condenam. Deus ama e Deus salva. Por isso, o reino de Deus pregado por Jesus não é e nem pode ser compreendido como uma religião, mas como a aceitação do amor do Pai que nos salva pela sua graça. Muito diferente da compreensão da religiosidade de Nicodemos, muito diferente da compreensão da religiosidade que é muito comum nos nossos dias na maioria das igrejas ditas cristãs. Esse texto nos desafia a avaliarmos a nossa própria religiosidade, a nossa própria forma de tentarmos domesticar a Deus e colocá-lo dentro das nossas categorias humanas. Que nós sejamos abertos ao Espírito e à água, que são símbolos claros da graça de Deus, novidade de vida trazida pela graça revelada em Jesus Cristo, salvação pela graça que deve nos libertar de todo tipo de religiosidade que tenta domar a Deus, que tenta convencer a Deus a nos aceitar. Esta é a graça que Jesus trouxe. Deus nos aceita apesar de sermos inaceitáveis. Deus nos salva apesar de sermos indesculpáveis. A graça de Deus é que nos torna família de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.